Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, ao senhor Antônio da Cunha Mendes, diploma de mérito São Francisco de Assis, a senhora Cláudia de Carli, e medalha exemplo digno General Nelson Santini Júnior ao senhor José Silva Cardoso, por proposição do vereador J. Silva. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador J. Silva. Convidamos agora os demais presentes a receberem nossos homenageados de hoje. Convidamos, primeiramente, senhora Cláudia de Carli. Convidamos agora senhor José Silva Cardoso. Convidamos, por fim, senhor Antônio da Cunha Mendes. Com a palavra agora, o vereador J. Silva para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores, homenageados, convidados, amigos dos convidados, dos homenageados, telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez, essa casa se reúne para prestar justas homenagens a pessoas que têm dedicado praticamente toda a sua vida em prol à nossa municipalidade, em prol à cidade de Campinas. E essa casa, ela representa a vontade popular. Então, é importante, principalmente os senhores homenageados, saberem que essa homenagem vem da população de toda a cidade para vocês. E hoje nós temos a homenagem a Cláudia Carli, o diploma de São Francisco de Assis, ao trabalho excelente que ela realiza em nossa cidade. Temos o título de cidadão campineiro ao querido amigo Antônio Cunha Mendes, o Cunha Mendes, grande radialista, amigo de muitos anos. Teremos o exemplo digno ao José Silva Cardoso, cabo da Polícia Militar, que está aqui com a gente também. Então, meus amigos e senhores convidados, já a mesa composta, nós queremos, então, convidar a todos para que ativamente participem desta solenidade bastante importante, não só para essa casa, que é presidida pelo vereador Rafa Zimbaldi, composta num total de 33 vereadores que, de forma unânime, votaram
esta honraria, com muito prazer, a todos os três aqui presentes nesta homenagem. Convidamos agora para compor a mesa e completar nossa mesa de autoridades o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, Tenente-Coronel Dinael Carlos Martins. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes. Oh
Relacionamos a presença do sargento reformado da Polícia Militar Rodoviária, Renato Salvador. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos homenageados de hoje, o deputado estadual Vanderlei Macris. Neste momento, convidamos o vereador J. Silva para seu discurso de homenagem aos agraciados da tarde. Mais uma vez a todos, boa tarde. Quero saudar, inicialmente, os nossos homenageados, a Cláudia De Carli. Quero saudar o Antônio Cunha Mendes, o José Silva Cardoso, cabo da Polícia Militar. Quero saudar o tenente-coronel Dinael Carlos Martins, comandante do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária. E a todos os convidados e a todos os telespectadores, mais uma vez, da nossa querida TV Câmara. Como eu disse na abertura desta solenidade, para nós, vereadores, é uma honra muito grande fazer essa homenagem a essas pessoas que tanto têm se dedicado, cada um no seu segmento, à nossa cidade, à nossa população. Temos o cabo José Silva Cardoso, que recebe a medalha Exemplo Digno. Essa honraria da Câmara Municipal oferecida às pessoas, como eu disse e repito, têm dedicado não só a sua profissão, mas a sua vida à cidade de Campinas. Nascido na cidade de Medeiros Neto, no estado da Bahia, José Silva Cardoso viveu a infância nas fazendas próximas a Nanuque, no norte de Minas Gerais. Filho caçula de Deudina e Gersino, de um total de 9 filhos. No final de 1970, após ter presenciado uma tragédia que vitimou seu pai em um acidente com um animal, Dona Deudina, a mãe, uma senhora brava, guerreira, mineira, tomou o destino de Campinas, com todos os filhos menores, e os criou com muita perseverança e honestidade. José Cardoso sempre carregou o sonho de ser militar, pois admirava a postura e o trabalho realizado por esses profissionais. Serviu o Exército, mas foi na Polícia Militar Rodoviária que iniciou a sua carreira em 1992. Infelizmente, sua mãe, Dona Deudina, não teve a satisfação de vê-lo fardado, pois faleceu em 1991 por morte natural. Tornou-se bacharel em Direito em 2007 na 2ª turma da FAC 1, onde conquistou uma legião de amigos e criou o grupo Amigos do Diligência. Hoje, prestes a conquistar sua aposentadoria, vê todas as suas conquistas pautadas em Deus, no suor e nas fuligens das rodovias paulistas, no esteio de sua família, irmãos, esposa, filho, e nos grandes amigos que fez no policiamento rodoviário. E é por isso que ele recebe hoje essa homenagem da população de Campinas, Cardoso, através
desta Casa de Leis, através da Câmara Municipal de Campinas. Outra pessoa que está sendo homenageada hoje, recebe o diploma de São Francisco de Assis. Olha que maravilha. Olha o nome dessa honraria. São Francisco de Assis. Pela honraria já dá para notar, já dá para saber que é uma pessoa muito dedicada a causas importantes no nosso município. Cláudia de Carli. Cláudia? Nasceu na cidade de Rodeio Bonito, gaúcha, Rio Grande do Sul. Ainda criança, com 12 anos, Cláudia começou sua carreira como modelo. Foi eleita Miss Mato Grosso do Sul e representou o seu estado no concurso Miss Brasil em 1998, quando encerrou sua carreira como modelo. Chegou em Campinas em 2005. Apaixonada pelos animais, em 2008 adotou uma cachorra da raça pastor alemão e um casal de cachorros da raça Akita, que foram abandonados. Foi através deles que sua paixão e respeito pelos animais aumentou e começou assim o seu envolvimento pela causa. Ao mudar-se para uma chácara localizada próximo da rodovia, Cláudia começou a resgatar e cuidar de animais acidentados na estrada e abriu as portas de sua casa para salvar a vida desses animais. Em 2009, montou o grupo Amor de Bicho Não Tem Preço. Vou repetir. O grupo Amor de Bicho Não Tem Preço. Objetivo: ajudar os animais necessitados. 2013, finalmente fundou a Associação Amor de Bicho Não Tem Preço e, através dela, muitos animais foram salvos na região metropolitana de Campinas. Atualmente, Cláudia trabalha na associação, cuidando de nada mais, nada menos do que 180 cães, 32 gatos que são mantidos em sua chácara, localizada distante do centro de Campinas. Não só com suas posses, é claro, seria praticamente impossível, não é, Cláudia? Mas com a ajuda também da população da cidade de Campinas. Daí essa homenagem à Cláudia, né? O diploma São Francisco de Assis. Creio que aqui a maioria sabe, mas para quem não sabe, para o telespectador que também não sabe, São Francisco de Assis é o protetor dos animais. Finalmente, iremos entregar uma das mais importantes honrarias desta casa, que é o título de cidadão campineiro. Antônio Cunha Mendes, que receberá essa honraria hoje, esse diploma, esse título, é campineiro de coração. Está aqui há 50 e quase 60 anos, 53 anos, então quase 55 para ser mais certo. Já é um cidadão campineiro de coração, mas essa casa está aqui para isso. Ela tem que fazer o seu dever e conseguir, e conceder, de fato e de direito, esse título ao Antônio Cunha Mendes, radialista, veio com 18 anos de Juazeiro, na Bahia, fixou residência em Campinas e ajudou a escrever uma página importante do rádio de Campinas, talvez uma das mais importantes. Ginefra, aqui é exemplo, que em Pares, que tanto Silva Filho, tantos outros radialistas que aqui estão, jornalistas. Cunha Mendes, não só radialista, também atuou no meio político, na parte administrativa, formou-se em odontologia na PUC Campinas, jornalista, Escola Superior de Guerra, onde fez relações humana e administração.
como eu disse, no meio político, ele participou ativamente da administração da Prefeitura de Campinas, coordenador das 10 primeiras administrações regionais de Campinas. Hoje são, não aumentou muito não, viu? Hoje são 15. Hoje, não, 15 administrações regionais. Mas, para o tempo que você foi coordenador, já era para termos pelo menos umas 20, né? Ou mais, eram 10. Hoje são apenas 15 administrações regionais para cuidar de uma cidade com 1.200.000 habitantes. Radialista, jornalista, estágio em Roma, no segmento de saneamento de coleta e destinação final do lixo. Já naquela época, Cunha, né, já fazia assim já tinha uma visão importante da destinação final do lixo nas cidades. Hoje, um dos maiores problemas, para quem não sabe, de todas as cidades do mundo inteiro, é a destinação final do lixo. Nós produzimos cada vez mais lixo. E tem pessoas que imaginam, pensam que, não, tudo bem, joga o lixo lá e acabou. Não. Se gasta uma fortuna, qualquer cidade, se gasta uma fortuna para dar o destino final e correto para o lixo que nós produzimos. É algo assim terrível. Bom, Cunha Mendes, hoje, 77 anos de idade, aposentado desde 2005, continua ativo, prestando serviço à população da cidade, em seu escritório voltado à previdência social, cuidando de aposentadoria e outros benefícios, o que faz com eficiência e dinamismo, né? Coisas que sempre o caracterizaram. Cunha Mendes, eu não vou falar muito Cunha, porque eu tenho medo de esvaziar até o discurso que você irá fazer nessa tribuna. Eu quero dar um depoimento com relação à minha vida em Campinas. Cunha tem uma relação direta com a minha vinda para Campinas. Por volta de 1979, eu vim para o estado de São Paulo, 77, Limeira, né? 78, 79, Campinas. E Cunha tem uma interferência nesse sentido. Ele e o Paulo Pedroso, né, da família Pedroso, saudoso Paulinho Pedroso, que até hoje eu costumo dizer que no meio do rádio foi o melhor patrão que eu tive até hoje na minha vida. Tive vários patrões maravilhosos, sensacionais, mas igual a Paulo Pedroso eu nunca tive, que era uma pessoa dedicada, estava ali presente, estava acompanhando você fazer o seu programa, a sua transmissão de futebol. Ele vibrava com essas coisas, né? E Cunha era o gerente da Rádio Cultura na época, um dos responsáveis pela minha vinda aqui para Campinas, onde fui líder de audiência por muitos anos na Rádio Cultura, e da Cultura para outras emissoras, para hoje TVB, mas na época TV Princesa do Oeste. Silva Filho também esteve comigo lá, né, Silva? TV Princesa, depois TV Metrópole e TV Brasil, que é até hoje. A TV, teve a TV Diário do Povo e a TV Metrópole. Ainda teve a TV Metrópole. Estivemos presentes em tudo. 2000, me tornei vereador, estou no meu 4º mandato como vereador nessa cidade. E o Cunha tem uma participação importante nessa minha trajetória na cidade de Campinas, e eu aqui, publicamente, quero te agradecer, Cunha. Te agradecer muito, tá bom? Muito obrigado. Bom, gente, era o que eu tinha a falar dos nossos homenageados. É claro que eles também usarão essa tribuna para também poder falar um pouco de suas próprias vidas, dos seus trabalhos, né? E também agradecer a cidade de Campinas, não agradecer a Câmara, agradecer a cidade de Campinas por essa honraria que estarão
recebendo hoje. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega das honrarias. Entregamos, primeiramente, o Diploma de Mérito São Francisco de Assis à senhora Cláudia De Carli. A homenageada recebe o diploma por sua contribuição à defesa dos animais. Agora, recebe a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, o senhor José Silva Cardoso, por sua contribuição ao campo da segurança pública. Por fim, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Antônio da Cunha Mendes. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.383, de 31 de outubro de 2017, concede a Antônio da Cunha Mendes o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 17 de novembro de 2017. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e o vereador J. Silva. Realizadas as entregas, convidamos nossos homenageados para seus discursos de agradecimento. Convidamos, primeiramente, à tribuna, senhora Cláudia De Carli. Boa tarde a todos. Eu sou a Cláudia De Carli, presidente e fundadora da Associação Amor de Bicho Não Tem Preço. Quero agradecer a todos que estão aqui, ao vereador J. Silva, à Câmara Municipal de Campinas e a todos os cidadãos de Campinas que estão nos homenageando pelo nosso trabalho, que é um trabalho ligado especificamente à causa animal. Hoje a gente trabalha em frente à ONG para conseguir salvar mais vidas de animais carentes, necessitados, que estão abandonados na rua. Então, o único meu discurso é esse, agradecimento, agradecer em nome de toda a equipe da ONG, da entidade, e que a gente consiga trabalhar por muitos e muitos mais tempo, salvar muitos e muitos mais vidas. É isso que a gente quer, o que eu quero agradecer, do fundo do meu coração. Muito obrigada, vereador. Convidamos agora à tribuna o senhor José Silva Cardoso. Boa tarde a todos. Sinto honrado em ser homenageado por essa digna casa, homenageado pela população de Campinas. Fico grato a Deus, primeiramente. Queria agradecer também a presença de minha família, minha esposa, meu filho, meu sogro, meu cunhado,
Agradecer também o meu comandante, Coronel Martins, que veio até esse plenário para presenciar essa digna homenagem que estou recebendo ao meu amigo também, o Sargento Salvador, que fez parte dessa carreira que eu fiz durante esse tempo. Eu, primeiramente, tenho a agradecer a todos, né, e falar para vocês que eu, com 26 anos de polícia, honrando essa farda que visto, essa farda tão digna, que às vezes ela é um pouco maltratada, né, por muitos que desconhecem o valor de uma farda, o valor e a dignidade de todo policial militar. Eu falo em especial do policial rodoviário sofrido, quando nós falamos de fuligem das estradas, nos atendimentos de acidentes de trânsito que nós passamos. Hoje, o nosso batalhão, o 4º BPRV, a presença do coronel, ele faz uma parte que, até eu conversando com o Nico, e passei para ele, que nós fazemos palestras de trânsito. Então, todas as pessoas que solicitam essas palestras de trânsito nas escolas, nas indústrias, em todos os segmentos, o batalhão de pronto atende através do seu relacionamento pessoal, o P5 chamado, e nós fazemos. E eu, aqui pela 3ª companhia, situada aqui no quilômetro 85 da Bandeirantes, é quem realizo essas palestras. E nós passamos esses ensinamentos para que nós tenhamos a redução dos acidentes de trânsito que vitima tantas pessoas no Brasil. Então, essa homenagem de dignidade eu passo, não só a mim, mas todos os nossos amigos policiais rodoviários que trabalham, que estão sofrendo hoje no trecho aí, trabalhando, suando, os que se foram também, aqueles que morreram atropelados nas rodovias, aqueles que morreram nos embates. Então, essa é uma homenagem que eu sinto para mim, mas que eu retransmito a todos os policiais rodoviários e a todos os policiais militares também do Estado de São Paulo. Então, eu agradeço a presença do nosso nobre vereador e a presença de todos aqui, em especial a Deus por estar sendo homenageado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Convidamos agora à tribuna o senhor Antônio da Cunha Mendes. Isso tudo aqui é discurso. Radialista, quando acha um microfone. Senhor presidente da mesa, senhores componentes, senhora, senhores convidados, meus e dos companheiros que acabam de receber sua láurea. Eu inicio a minha fala apresentando meus agradecimentos ao nobre Edil J. Silva por ter indicado essa concessão aos seus pares, com justificativas que levaram os senhores vereadores a aprová-la pela unanimidade dos 28 presentes na sessão do dia 25 de outubro passado. J. Silva, que é uma testemunha ocular dessa minha história, pois foi parte integrante da fabulosa equipe que montei para recuperar a então fraca Rádio Cultura de Campinas AM. Neste início também, quero agradecer as importantes presenças de amigos e amigas que, de alguma forma, participaram da minha história nessa cidade, que me acolheu em 1966, com os braços abertos de seus filhos naturais, ou como eu, adotivos. Além dessa homenagem presencial que faço a todos que aqui estão, peço permissão para prestar algumas homenagens póstumas
a amigos que abriram generosamente as portas dessa cidade que adotei como minha segunda terra-mãe, para que aqui eu pudesse aprimorar meus conhecimentos culturais, profissionais e sociais, a ponto de me tornar capaz de retribuir tais generosidades com meu trabalho árduo, profícuo e sincero, em prol do bem-estar de seu receptivo povo, que assim foi, quando cheguei, em fins de 1966, para prestar vestibular para a Faculdade de Odontologia na PUC. Para enfrentar a quantidade grande de concorrentes para 72 vagas disponíveis, me recolhi com 2 outros colegas num kitnetão do famoso joga-chave da Conceição 40. Dali, só saíamos apenas para nos alimentar no Facabá ou no Canecão, e para frequentar o cursinho que fazíamos à noite. Casado, já pai de uma filha de 3 anos, passava apenas o domingo com a família, em São Caetano do Sul, onde eles ficaram na casa de meus pais, para que eu pudesse dar sequência à busca de melhores condições culturais e profissionais, que é o que eu vim fazer aqui. Por que Campinas? É que, aconselhado por um primo, então capitão dentista na Marinha, eu vivia um momento de definição profissional, quando ele me aconselhou que viesse a Campinas fazer o curso de odontologia aqui, porque a Faculdade de Odontologia da PUC era a mais conceituada e a melhor que existia no país. Mas isso tinha um preço. Tinha um preço que eu tive que pagar, tão logo passei pelo vestibular e cheguei aos bancos dessa faculdade. Para ser a melhor do país, a PUC contava com os melhores professores do país. E nós tínhamos que nos submeter aos horários disponíveis de mestres que vinham, um do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, outro de Salvador, de São Paulo alguns, e de Campinas também muitos, porque aqui sempre tivemos excelentes profissionais nesta área. Tinha uma filha, 3 anos, já casada. A faculdade não era de graça, não era pública, tinha que pagá-la, tinha que sobreviver de alguma forma. Quanto à minha família, não, que estava lá no colo dos meus pais, ainda tudo bem. Mas e aqui, para pagar a faculdade? E para residir? Foi então que, no Pátio dos Leões, onde iniciei a fazer o meu curso de odontologia, encontrei um jovem que entrava na faculdade naquele instante para cursar Direito. Muito falastrão, muito simpático, onde estava tinha uma rodinha em volta. E esse cidadão, conversando comigo, eu lhe disse que precisava trabalhar e tal, estava com essas dificuldades. Quando eu lhe disse, aliás, que na minha vinda de Salvador para São Paulo, da Bahia para São Paulo, eu entrei pela porta de Barretos, no estado, porque lá tinha um tio meu, que estava mais ou menos bem de vida e que me acolhia para que eu pudesse aqui continuar meus estudos e me desenvolver profissionalmente. E lá em Barretos, eu já tinha um pequeno histórico em São Félix, tem um baiano aqui que há de conhecer. São Félix existia naquele tempo serviços de alto-falantes,
que eram bocas de alto-falante colocadas nos postes na rua, e nós funcionávamos como uma emissora de rádio, só que não tinha rádio, era realmente alto-falante. Isso faz tempo. Então, o que acontece? Ao dizer ao cidadão que eu tinha essa experiência, vim para Barretos, e em Barretos, baseado nessa experiência, eu participei de um concurso de locutores na PRJ8, Rádio Barretos. Naquele tempo, o primordial para um locutor era a tonalidade da voz. Precisava ter uma voz dita pelos ouvintes bonita para poder conseguir falar. E eu participei desse concurso com 12 outros candidatos, e eu acabei sendo classificado e ocupei a vaga. E disse isso à pessoa. Ele falou, puxa vida, você está precisando trabalhar e a estação de rádio que eu trabalho está precisando de alguém para trabalhar sábado e domingo, somente das 6 da noite até a 1h da madrugada. É um horário que você não tem aula e você pode trabalhar. Nossa, foi uma grande felicidade para mim. E esse cidadão, este jovem, me levou à Rádio Cultura, que tinha a direção de um grande jornalista de Campinas, saudoso, Orlindo Marçal. Me levou à Rádio Cultura na quinta-feira, no sábado, na quinta eu fui classificado, fui aprovado pelo Marçal, e ele já me colocou a rádio, o microfone da rádio à disposição para já, a partir do primeiro sábado, próximo já, fazer lá a minha programação e trabalhar no sábado e no domingo. Eu trabalhei normalmente no sábado, fui à discoteca que ele disponibilizou para mim, e na discoteca eu montei um programa, assim, de mais ou menos de um nível cultural relativamente alto. Eu encontrei lá uns discos da BBC de Londres, em português, que tinha lá umas manifestações musicais muito interessantes. E, a partir dali, eu montei um programa para colocar neste horário. Um programa bem compatível, realmente, com o horário. Apesar de que era muito pouco ouvido, porque a rádio tinha muito pouco alcance, muito poucas condições de trabalho. Trabalhei no sábado normalmente, no domingo, por volta das 20 horas, eu recebi um telefonema. E era uma pessoa que nunca tinha me visto, e eu também nunca lhe tinha visto. Tratava-se do saudoso comendador Abel Pedroso, proprietário da Rádio Cultura de Campinas, que, ao me questionar algumas coisas e tal, me pediu que fosse visitá-lo no escritório da rádio na segunda-feira, no dia seguinte, no mesmo andar, mas no corpo oposto ao da área de operações. E lá eu fui. Ele me mandou que fosse às 11 horas, fui. Ele chegou pontualmente, eu já estava esperando, tinha aula, gazeei para poder ir, eu não sabia, eu falei, será que eu cometi alguma coisa errada, né? Eu saí da sala do Abel à 1h. Mas saí da sala do Abel, cidadão que eu nunca tinha visto e que nunca tinha me visto. Saí da sala dele com um contrato de trabalho assinado, com carta branca para fazer o que eu quisesse na empresa dele, com salário fixo, para quem não tinha condição de ganhar sequer um salário mínimo na época, porque não tinha tempo para tal. Um salário fixo, generoso, e mais participação em todo o movimento financeiro da empresa, e mais ainda, eu teria os 20% normais da venda de publicidade que, eventualmente, eu fizesse. Este homem confiou em mim, o que me fez redobrar as minhas boas intenções de ajudá-lo a tirar sua empresa de um buraco que realmente era muito profundo. Para os senhores terem uma ideia, eram 3 as emissoras de rádio em Campinas: Educadora, Brasil e Cultura.
A educadora era a dona absoluta da audiência, porque tinha cerca de 40% ou mais. Mas a Rádio Cultura era a 7ª colocada, mas como se em Campinas havia apenas 3 emissoras? Não, é porque ela era tão fraca que sobre ela entravam Tupi de São Paulo, Record de São Paulo, Bandeirantes de São Paulo e Jovem Pan de São Paulo, até chegar à Cultura, que era a 7ª colocada. O desespero desse comendador, grande homem de Campinas, era tão grande que confiou num baiano recém-chegado a Campinas, que ele nem sequer sabia as origens familiares, e entregou sua empresa. E isso, como dizia antes, redobrou a minha responsabilidade e a minha força em recuperar aquela que era a sua empresa já há muitos anos. Eu sou muito grato não só a Abel, como a essa pessoa que me levou, e também àquele gerente que me contratou. Com essa carta branca, eu arregacei as mangas e o comendador me pediu apenas 2 coisas. Não deixe a faculdade, afinal, a PUC era 2 quadras da rádio, e entre todos os elementos que trabalham nessa emissora, tem 4 pessoas que são muito queridas minhas e que, se for possível preservá-las no seu novo esquema de trabalho, naquele esquema que você, por certo, vai implantar aqui, se possível for preservá-los sem prejudicar esse seu trabalho, o faça. Se não, não atrapalhe o seu trabalho, apenas não o faça diretamente. Me comunique para que eu tome essa atitude. Essas pessoas se tornaram grandes companheiros naquele período, e nenhum deles foi, por mim, demitido. O comendador já demonstrava visão de competência antes mesmo de me entregar a sua empresa, pois ele se referia a Antônio de Pádua Palhares, que foi um baluarte nesta empresa e que passou a cuidar do departamento de esportes. Já cuidava palidamente, mas passou a cuidar por determinação minha da equipe de esportes da Rádio Cultura de Campinas. Tinha Braulio Mendes Nogueira, um grande jornalista, que também fazia parte da lista do Abel, grande jornalista do Correio Popular, e que me ajudou muito. E tinha ainda um elemento que era da família de Abel, porque vivia na casa de Abel. Ele tinha tanto poder na família de Abel, que o Abel era pontepretano roxo, e ele fez o filho do Abel, o Paulinho Pedroso, um bugrino roxo. Então, dentro da própria família, ele fez. Então, havia esse antagonismo dentro da própria família, estabelecida pelo Mário Melilo. E Mário Melilo era meio surdo e tal, e ele transmitia futebol com uma potência de voz extraordinária. Quem estava no campo não precisava de radinho, porque escutava ele da própria cabine transmitindo o jogo. E tem algumas passagens muito interessantes da vida de Mário Melilo nesse mistério, mas que não vou tomar muito tempo de vocês, mais do que aqueles que pretendo, para contar algumas passagens da vida dele. Então, eu tive, inclusive por questão de coerência, de manter essas pessoas. E montei uma grande equipe. A partir deles, montei uma grande equipe. O grande vereador Jota Silva fez parte dessa equipe. O Jota, quando chegou, a rádio já estava recuperada, porque eu não disse, vou dizer agora, que em 6 meses, a minha equipe, sob minha direção, conseguiu tirar a Rádio Cultura de 7º lugar e colocou em 1º lugar. O que gerou, inclusive, uma troca de gerência na educadora constante. Foram 3 ou 4 gerentes nesse período,
porque eles não entendiam como era possível, em 6 meses, uma rádio que detinha cerca de 40 e poucos % de audiência, mais as outras emissoras lá embaixo, atrás, 7 emissoras, pudesse perder aquela posição. Perdeu e não recuperou jamais, porque enquanto nós estivemos trabalhando com seriedade dentro da emissora, ela se colocou e se firmou em primeiro lugar. Só me resta dizer aos senhores quem era aquele jovem que me levou para fazer um teste com Orlindo Marçal. Hoje, ele, na Rádio Cultura, dividiu muito comigo as transmissões esportivas, porque eu assobiava, chupava a cama, cobrava escanteio, ia na área cabecear, aquelas coisas todas. Então, eu, além de dirigir a rádio, eu exercia todas as atividades da rádio. Eu sabia operar uma mesa de som, mas não o fazia, porque tinha pessoas competentes, como José Carlos Kemparski, que está ali ao meu lado, e que depois o próprio José Carlos Kemparski acabou transmitindo os seus conhecimentos para o Aguinaldo de Barros, que a maioria de vocês deve ouvir falar muito, quando o Silvio Santos, nos seus programas, Aguinaldo, aquela música, Aguinaldo, está ali, e é um aluno do José Carlos Kemparski, que estão ali um ao lado do outro, e me considera seu padrinho profissional, porque o Aguinaldo chegou na Rádio Cultura, jovenzinho, magrinho, está meio gordinho agora, mas ele chegou na Rádio Cultura como eu cheguei, procurando uma atividade, procurando um caminho profissional. E procurou na Câmara Municipal, que nem era aqui que funcionava, era lá no Palácio do Jequitibás, o saudoso meu amigo Natal Gali. E o Natal era muito meu amigo, falou, puxa vida, e ele dizia, eu quero ser técnico de som de uma estação de rádio, mas não tinha tido oportunidade. Então, o Natal mandou lá um bilhetinho, Cunha, o Aguinaldo é uma pessoa que me apareceu aqui e tal, e que gostaria de ser técnico de som, vê se você consegue um lugarzinho para ele aí. E o Aguinaldo foi lá, procurou aquele esguiozinho, garotinho e tal, magrinho, né? Era magrinho. E o Aguinaldo chegou lá com o bilhetinho e eu não tinha tal vaga de técnico de som para o Aguinaldo, aliás, ele nem o era. Eu tinha, sim, uma vaga que tinha acabado de surgir para atender telefone nos pedidos musicais dos programas de músicas que tinha na rádio. Falei, meu filho, eu tenho aqui um cantinho, mas se tua intenção é ser técnico de som, eu vou recomendar ao Zé Carlos Kemparski, que trabalha no seu horário aqui, e ele era para atender o telefone ao lado da mesa de som. Falei, enquanto você atende o telefone, nos intervalos, o Zé Carlos te ensina aí. Hoje eu tenho aqui um dos maiores operadores de som do país. O Aguinaldo aprendeu rapidamente o ofício, teve a oportunidade de ir para São Paulo depois, trabalhou em algumas emissoras de rádio, Record, Jovem Pan, e como técnico de som. E depois, numa dessas, na própria Record, naquele tempo de shows, essas coisas que a Record fazia muito, ele se tornou operador de áudio do Roberto Carlos. Era ele quem fazia a sonorização de todos os shows e programas do Roberto Carlos. E numa dessas, 4 anos depois de estar já com o Roberto Carlos, numa das viagens deles, na Ponte Rio-São Paulo-Rio, né? Estavam no mesmo aeroplano Aguinaldo, Silvio Santos e Roberto Carlos. E o Silvio Santos, que acompanha tudo, é um grande empresário até hoje, ao ver o Aguinaldo lá, sentou perto do Aguinaldo e disse, vou te roubar do Roberto, que eu preciso de você. Ele falou, vai ser meio difícil, tal. O Aguinaldo falou. Aí, espera um pouco aí. Levantou-se, foi lá
ao lado da cadeira do Roberto Carlos e falou: Roberto, eu quero o Aguinaldo para mim. Roberto falou: mas como? Não, eu pago o dobro, o triplo do que você está pagando, mas eu quero ele para mim. Ao chegar no aeroporto, o Aguinaldo já era funcionário do Silvio Santos, com a concordância do Roberto Carlos. E ele está até hoje, há 37 anos, trabalhando com o Silvio Santos. Isso me enche de orgulho, porque não é só o Aguinaldo. Até o nome foi eu que lhe dei. O nome artístico, lógico, porque ele tinha lá o seu nome, Aguinaldo, nem lembro o seu nome todo como era, Aguinaldo Pereira de Oliveira, não sei o quê, de Barros, né? Eu falei: não é um nome muito radiofônico, então vamos conseguir um nome artístico. E aí eliminei alguns e ficou Aguinaldo de Barros, que deu sorte e pegou. Então, eu tenho muitos companheiros que aqui estão, inclusive, e que eu ouso, sob pena de até não me esquecer, mas deixar de lembrar de alguns, mas os que estão presentes, eu tenho o direito e a obrigação de exaltá-los, porque todos eles fazem parte efetiva e decisiva dessa minha história que me levou a receber esse título. Eu tenho aqui Roberto Ginefra, grande jornalista, locutor sensacional, produtor, também um grande dirigente de rádio, e que muito me auxiliou naquele tempo. Eu tenho aqui o Silva Filho, que também apareceu na rádio num determinado momento e preencheu um espaço que foi feito, talhado direitinho para ele. Graças a Deus eu era meio visionário, eu tinha umas visões estranhas. E o Silva Filho acabou compondo esta equipe, que, repito, é responsável por aquele que se diz meu sucesso. Nunca fiz nada sozinho. Além desse, eu estou vendo aqui uma companheira que chegou há pouco, eu até não estava reconhecendo muito bem, minha querida Edna. Edna foi uma pessoa muito importante também, não só na minha vida profissional na rádio, como na social. Tivemos uma convivência muito grande juntos. E isso me elevou bastante no que concerne a minha postura social na cidade. Da rádio, o que eu tenho são essas pessoas para frisar aqui presentes. Mas eu quero, através delas, endereçar para aqueles que já se foram e mesmo os que ainda estão por aí e que por algum motivo deixaram de vir aqui hoje, o meu sincero agradecimento e o meu reconhecimento. Alguns aqui, sei disso, costumam dizer: o meu padrinho não estaria aqui se não fosse você, você foi importante em minha vida, mas eu quero que eles saibam, vocês foram importantes na minha vida. A rádio me abriu as portas para muitas outras coisas em Campinas. Quando eu cheguei na Rádio Cultura, tinha um cidadão que ainda não era político de nome, mas que era apaixonado por rádio, e fazia um programa nas madrugadas da Rádio Cultura, Tangos na Madrugada. Este cidadão chamava-se Orestes Quercia. E aquele cidadão, não contei ainda quem era, aquele que me levou. Esperem. Mas o Quercia, ele fazia esse programa na madrugada e me conheceu ali. Depois entrou na política e se tornou prefeito. Em 67 foi a eleição, 67, anos ímpares, né? Aliás, eu queria cumprimentar o meu nobre vereador, que está me dando a satisfação de ouvir
aqui uma história um pouco complicada. E o Quércia se elegeu prefeito, sucedendo Rui Novaes. Naquele tempo era MDB e Arena. Cada um desses dois partidos tinha direito a colocar 3 candidatos para o Executivo, porque tinha as tais sublegendas. Sublegenda 1, 2 e 3. E o Quércia acabou ganhando a eleição. O Quércia era fundador, como eu fui na época, junto, porque ele juntou todo mundo, tal, vamos fundar esse partido, Mário Covas e não sei o quê, blá, blá, Montoro, e acabaram fundando o MDB. E o Quércia recebeu a prefeitura do Rui Novaes? Não, não recebeu. Rui Novaes perdeu a eleição, pegou a malinha dele, sumiu. Foi o Plínio, doutor Plínio, que era o chefe de gabinete, que assumiu, que passou a prefeitura para o Quércia. E o Quércia, inexperiente nessa área, não sabia o que fazer quando assumiu a prefeitura. Não tinha conhecimento nem das dificuldades, nem das benesses que tinha à sua disposição. Foi aí que ele me chamou no gabinete um dia, sozinho, falou: Cunha, ganhei a eleição, e agora o que eu vou fazer? Não conheço nada aqui, o homem não me passou o governo. Mas ele, muito esperto, muito inteligente, muito perspicaz, ele falou: olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, se aconselhou comigo alguma coisa e disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plano diretor de desenvolvimento integrado para a cidade de Campinas. Vou contar minha história aqui, porque me disseram que era das 15 até as 18, ainda é 16h30. Tem que abreviar? Então, tá bom. Então, o que acontece? Eu já vou terminar. O que ocorre é que o Quércia me chamou lá e tal, e ele encomendou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, isto porque a Campinas vivia sobre um plano diretor elaborado por Prestes Maia, em 1946. Campinas, por isso, tem suas ruas estreitas, suas dificuldades de trânsito ainda. E Quércia criou o ENDEC, não é a ENDEC. Criou, então, o ENDEC, que era o quê? O Escritório Municipal de Desenvolvimento de Campinas, e contratou a família Pinho, Antônio José de Pinho e Roberto de Pinho, que eram 2 urbanistas da Unicamp, e que para elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. E, através da ENDEC, eles fizeram isso. A ENDEC hoje tem outras funções, mas foi a partir dali. E o Quércia passou esses 2 anos fazendo política, conseguindo dinheiro para, quando o plano diretor ficasse pronto, ele poder executar as obras. E assim foi. No 2º ano, ele começou as obras e tal, venceu o governo dele, e muitas obras não foram concluídas, mas ele logrou fazer o seu sucessor, que foi Lauro Péricles Gonçalves, que, além de concluir as obras do Quércia, iniciou outras determinadas pelo plano diretor. E que hoje Campinas, inclusive, vive alicerçada no que eles deixaram. Nada mais praticamente foi feito, porque lá aí eles deixaram Norte e Sul, Suleste, Laurão, praças de esportes, escolas, casas populares, foram feitas tudo naquela época. Algumas vieram depois, mas muito poucas. Quando da sucessão do Quércia, existiam 3 candidatos, que eram Chico Amaral, Alduino Zini e Lauro. O Lauro era o mais fraco, mas o Lauro era presidente do DAE, não tinha nenhuma experiência política, como tinha Chico, e Zini era presidente dessa casa, presidente da Câmara, e o Chico Amaral já era deputado, talvez pelo 2º ou 3º mandato. Então, o que acontece? O Lauro começou a fazer campanha e o Quércia liberou o pessoal do gabinete para cada um trabalhar para quem quisesse. E eu
pendi para o lado do Lauro, que já era amigo dele. E no desenvolvimento da campanha, o Quercia descobriu que eu tinha um pouco de condição de ajudar mais e me deu a coordenação da campanha do Lauro para fazer. E durante a campanha e tal, o Lauro entusiasmado, e nós, a exemplo do que aconteceu com a Rádio Cultura, eu tirei o Lauro, eu não, eu e meus companheiros, tiramos o Lauro de último lugar e colocamos em primeiro, e ele ganhou a eleição. Durante a campanha, o Lauro já dizia, Cunha, ganhando essa eleição, eu vou ter que dar continuidade às obras de Quercia e vou ter que iniciar outras, e eu não vou ter tempo de cuidar da cidade. Vou nomeá-lo coordenador das administrações regionais, você vai dividir a cidade em 10 subprefeituras e vai administrá-las para mim, voltada especificamente para a manutenção da cidade. Em resumo, porque já estou tomando muito tempo, estou aborrecendo até, em resumo, nos últimos 2 anos de governo de Lauro, com a atuação das administrações regionais, Campinas foi eleita a cidade mais limpa do país pela Revista dos Municípios, que cobre a atuação de todos os municípios do Brasil. Isso me encheu de orgulho e muita vaidade até. E nesse mistério, no último ano de governo do Lauro, o secretário de administração era Ralph Tortman Steitinger, e se desentendeu com o Lauro, e o Lauro me pediu para acumular os cargos. Então, eu fui, em 75, durante todo o ano, coordenador das administrações e secretário municipal de administração. Como, de resto, eu optei por uma das duas para receber o salário, recebia salário por uma só, mas atuava nas duas. A Secretaria de Administração tem aqui uma representante dessa época, que é minha querida e eficientíssima secretária, que foi naquele tempo, a Valda. A Valda foi chamada a prestar serviço na prefeitura para mim, porque quando o Ralph saiu, deixou uma secretária, mas a situação da Secretaria de Administração era precaríssima. Era mais importante da época porque ela assabancava todo o patrimônio do município, todas as compras, RH e tudo mais. Tinha poucas secretarias, muito menos do que tem hoje. Então, a Secretaria de Administração era mais pesada. E estava muito, desculpe a expressão, não diria nem assim mal administrada, mas estava meio desorganizada. E eu precisava de alguém mais para me dar uma mão. Quando apareceu a Valda, e eu a contratei, e a Valda me ajudou muito, porque nós também, em 6 meses, tiramos aquela secretaria do buraco e colocamos ela na secretaria mais eficiente do município. Não é isso, Valda? Ainda da prefeitura, eu tenho que ressaltar a presença do Dr. Tadeu, que ali está, porque a minha formação acadêmica era odontologia. Eu não entendia nada de engenharia, e eu ia lidar com isso. E as administrações regionais eram assim uma espécie de braço direito do prefeito, porque quando alguma coisa não estava funcionando no DU, no DSU, na Secretaria de Obras, o Lauro simplesmente me chamava, Cunha, não está funcionando lá, topa. E foi assim que veio para mim limpeza pública, coleta de lixo, tapa-buracos e tal. Porque também eu tinha condições que me foi dada pelo Lauro quando me nomeou. Eu comprei, na época, 10 patrol, 10 pás carregadeira, 10 retas escavadeira, 10 jipes, 30 caminhões. Era um equipamento fantástico, que prestava um serviço extraordinário, operado por 10 administradores sensacionais, que eram verdadeiros 10 irmãos, a quem eu devo, a prefeitura e a cidade de Campinas deve, na realidade, o desenvolvimento de um trabalho muito eficaz. Trabalho sobre o qual, repito, vivemos alicerçados hoje em Campinas. Daí, me desculpe ter estendido tanto,
atrapalhado até o horário aqui, mas eu precisava justificar a concessão desse título. Esse título não me foi dado porque J. Silva é meu amigo. Esse título não me foi dado porque alguém sugeriu. Esse título não me foi dado simplesmente porque 28 dos 33 vereadores que estiveram aqui no dia 25 aprovaram a indicação do Jota. Esse título me foi dado pelo trabalho de companheiros como esses que aqui estão. Me foi dado porque eu tive a felicidade de ordenar e coordenar esse trabalho aqui na cidade de Campinas. É uma cidade que eu considero como minha segunda mãe, porque desde os seus filhos, como disse antes, naturais ou adotivos, me receberam aqui, quando para aqui vim em 1966, me abrindo possibilidades de chegar a esse ponto aqui, mas muito justificadamente, porque eu tenho consciência de que prestei um serviço importante à cidade de Campinas, mas não fiz sozinho. Fiz com a participação de todos esses que aqui estão, muitos que já se foram e outros que hoje não puderam aqui estar. Por isso, eu agradeço mais uma vez ao Jota por ter sido o aglutinador de todos esses objetos que me trouxeram a esse título, que eu vou guardar, e tenho certeza, meus filhos farão com muito orgulho pelo que hoje aqui eu estou recebendo. Quero só, finalizando já, agradecer a presença de todos vocês, aqueles que estão me vendo pela TV Câmara e que gostariam até de estar aqui, mas por motivos óbvios, esse programa foi... Este evento foi programado para um horário um pouco esquisito, porque a Câmara está cheia de dificuldades de agenda, e isso, naturalmente, justifica, porque eu tenho certeza absoluta, não fosse isso, essa plateia estaria lotada de pessoas que conviveram comigo e me ajudaram, e que hoje ainda estão trabalhando, e o horário das 15 horas realmente é um horário. Por isso, eu quero redobrar os meus agradecimentos àqueles que se dispuseram a aqui vir. Muitíssimo obrigado, que Deus os proteja. E cada um daqueles, eu acredito que não esqueci nenhum dos que aqui estão, apenas não pronunciei o nome dos que não estão, para não cometer nenhum equívoco. Muito obrigado mesmo, Jota, senhores vereadores e plateia, inclusive aqueles que vieram a convite dos meus companheiros que foram agraciados hoje também. Obrigado, boa noite. Convidamos agora para fazer uso da palavra o Tenente-Coronel Dinael Carlos Martins, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. E agradecemos a presença do vereador Antônio Flores aqui no nosso plenário. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar, oferecida pelo presidente dessa mesa, o vereador J. Silva. Eu fiz questão de falar porque eu me sinto honrado de estar nessa mesa, né, com tão nobres pessoas, que foram agraciadas nessa tarde com títulos diferentes, mas de importância igual. Eu vejo aqui, né, juntos, pessoas que trabalham em áreas diferentes, mas com um objetivo comum, de trazer uma sociedade melhor, de trazer uma vida melhor para as pessoas, né? Quanta importância, né, da mídia, né, na pessoa que recebeu hoje o título de cidadão campineiro, a importância
para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para a construção de uma sociedade melhor, né, o trabalho da imprensa, né, representado, a nossa companheira, né, de muito trabalho à frente da proteção dos animais. Nós trabalhamos nas rodovias, enfrentamos muitas vezes a realidade dos animais atropelados, dos animais abandonados. Muitas vezes não temos a quem nos socorrer. E uma ONG voltada para esse fim traz a esperança, né, de que esses animais terão vida e vida boa, né, garantida pelo trabalho de pessoas muitas vezes voluntárias. E o nosso trabalho, né, o nosso Cabo Cardoso sendo reconhecido pelo trabalho que exerce na Polícia Militar, a importância da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesse contexto de proteção da vida, de garantia da integridade das pessoas. Nós que trabalhamos diuturnamente, buscando a segurança viária, e no nosso trabalho diário enfrentamos tanto o risco dos acidentes, que às vezes vitimam até nós, os profissionais da área, mas também hoje a criminalidade que tem se embrenhado e tem usado as rodovias para atuar e gerando risco. Então vejo na pessoa do Cabo Cardoso um profissional reconhecido por uma cidade da importância de Campinas, reconhecido por uma sociedade da importância da sociedade campineira. Isso nos traz muito orgulho e uma satisfação muito grande de estarmos aqui. Agradeço o reconhecimento na pessoa do nosso cabo. Na pessoa dele, vocês reconhecem o trabalho de todos nós, policiais militares, que diuturnamente entregamos o nosso trabalho para que vocês tenham a segurança que vocês merecem. Nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para que vocês, a sociedade de Campinas, tenha a segurança que merece. Obrigado pelo reconhecimento, obrigado pela oportunidade. E uma boa tarde a todos. Com a palavra agora, o vereador J. Silva para declarar encerrada esta reunião solene. Agradeço a Cláudia de Carli, ao Cabo Cardoso, ao Antônio Cunha Mendes, ao Tenente-Coronel Dinael, comandante do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária. Agradeço ao meu nobre colega de casa, vereador Flores, por estar nos prestigiando nesta tarde. Quero, antes de encerrar, agradecer a toda a minha equipe de trabalho, a minha equipe de gabinete, agradecer toda a equipe do cerimonial desta casa e agradecer também a TV Câmara por transmitir ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas esta tarde de entrega de honrarias. Muito obrigado a todos vocês que vieram prestigiar esta casa, prestigiar esta tarde, prestigiar os homenageados. Declaro encerrada a presente reunião solene. Boa tarde. TV Câmara, Campinas.